Vamos lá, mais um Parlatoriando. Quero comentar com vocês agora o capítulo 3 do livro de Marcos. Vou ler aqui alguns versículos, né? Parte do versículo 1, que diz assim: E outra vez entrou na sinagoga. Aqui ele está falando sobre Jesus, né? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada dentro desta sinagoga. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem, né? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem com a mão mirrada, né? Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Observe que era costume de Jesus estar nas sinagogas, né? Estudando as Escrituras, ensinando as Escrituras, né? Veja bem, a sinagoga é um lugar onde os judeus, né, os hebreus, os israelitas, iam fazer seus estudos como discípulos de Moisés. Eu sei aqui que os hebreus, os israelitas ou os judeus, como se auto-intitulam, não gostam de serem chamados de discípulos de Moisés, né? É que, na verdade, eles seguem os escritos que o seu guerreiro, o seu profeta, o seu grande líder político, o seu salvador, né, o seu Messias, Moisés, que supostamente os teria tirado do Egito, que isso na verdade é um mito, né? Moisés nunca existiu, né? E Moisés nunca escreveu nenhum livro ou nenhuma Torá, o que nós conhecemos como Pentateuco, né? E na sinagoga ali eles estudavam esses escritos, né? Estavam em rolos, não havia uma Bíblia organizada ainda, não havia uma Bíblia organizada, né? Do referente ao antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, nós como cristãos. Veja bem, a sinagoga é uma espécie de igreja, né? Que nós temos hoje nas igrejas protestantes, as igrejas católicas, né? Ainda que os judeus eles se arvorem como os representantes desse tal Deus Javé, né? Como eles se auto-intitulam, né, de povo escolhido, né? E aqui o texto demonstra essa religiosidade deles, que na verdade nunca houve cura de um homem da mão ressequida. Isso é um mito, né? É uma narrativa que tem por finalidade mostrar a hipocrisia dessa religião, né? E, então, a questão da supervalorização do sábado, né, que é uma outra tolice. Deus teria trabalhado 6 dias e no sétimo ele teria descansado. E aí alguns indivíduos vão lá ler o hebraico para dizer: mas no hebraico significa isso, no português traduzir errado, mas a palavra correta era essa, porque tem que estudar o original. Ou seja, não existe original nenhum no hebraico, nenhum. O que eles chamam de original é o texto que está escrito em hebraico, mas esse hebraico que está aí não tem nada a ver com esse hebraico aí de 5 séculos, pelo menos, antes de Cristo, né? Que, na verdade, isso aí, esse Moisés aí, é uma historinha construída, né? Provavelmente ali depois do cativeiro, né? Então, temos que ter muito cuidado com essas mitologias do Antigo Testamento.